No desenvolvimento de fragrâncias, precisão e padronização são fatores determinantes para a qualidade final do produto. Entre as etapas críticas desse processo está a avaliação olfativa, e o papel técnico utilizado nesse momento influencia diretamente a leitura da fragrância. Neste episódio, analisaremos a trajetória da Coffee House, empresa especializada na produção de papéis técnicos olfativos e consolidada como referência no mercado brasileiro. Eu sou Gisele Barros, jornalista especializada no setor de beleza e perfumaria, e hoje recebo a Mariana Moleiro, diretora comercial da Coffee House, para falarmos sobre a origem da empresa, seu posicionamento no mercado e sua consolidação como fornecedora estratégica para a indústria de fragrâncias. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Mariana, como nasceu a Coffee House? Então, a gente iniciou a empresa em 94. Ela nasceu ainda com uma gráfica, de impressos comum. Aí, naquela época, estava iniciando a perfumaria, as casas de fragrância aqui no Brasil ainda tinham poucas, a maior parte tudo empresas multinacionais. Naquela época já vinha com essa questão da qualidade, sempre foi uma marca muito forte aqui dentro. E aí um dos nossos clientes foi quem trouxe a perfumaria, a olfativo para dentro da empresa. Ele veio em busca dos nossos impressos em primeiro lugar, Então ele queria padronizar a papelaria dele. Ele disse que tinha uma dificuldade muito grande, porque uma hora fazia numa gráfica, saía de uma cor, na outra hora saía de outra. Então ele veio em busca de uma padronização para o material dele. E a gente começou fazendo os impressos. Ele já estava com a gente há um tempo e ele veio com a demanda das fitas olfativas. Ele é francês de origem, ele trabalhou muito tempo em casas de fragrância fora do Brasil, em diversas, depois esteve no Brasil, trabalhou em outras casas de fragrâncias, até que ele montou o negócio próprio. E ele tinha essa dificuldade, então, de ter as fitas olfativas para fazer avaliação, e ele trazia de fora. E aí, como ele já estava acostumado a trabalhar com a gente, já tinha uma padronização no material dele impresso, ele veio perguntar se a gente conseguiria fazer as fitas para ele, se a gente tinha como produzir para ele. E naquela época a gente não tinha essa expertise, não conhecia esse papel, e aí que a gente saiu em busca de ter esse papel adequado, enfim, tivemos que sair buscando, pesquisando, fomos para fora, até que a gente conseguiu trazer o papel para cá. Fizemos, é um papel produzido com especificações, para atender propriedades das fragrâncias. Então, a gente precisou trazer esse material para cá e aí começou a oferecer para ele, atendendo a qualidade. Ele foi quem foi trabalhando direcionando junto com a vocês gente nesse desenvolvimento do papel. Até para fazer a própria avaliação da fragrância em relação ao papel em si, ver como que realmente a fragrância se comportava durante a evolução dela no papel. Isso até que a gente achasse de fato o papel, o material, e começou a produzir com as especificações que precisavam. Então a gente trouxe esses papéis para cá, eles vêm da Europa, dos Estados Unidos, a gente produziu com as especificações que precisavam, e aí a gente começou a oferecer para as casas de fragrância que já tinham aqui. Então, ela nasceu de uma gráfica comum, de impressos, e por conta dessa demanda de um cliente nosso, que é um perfumista, a gente desenvolveu, foi em busca do papel e aí começou a produzir aqui no Brasil. Vocês entraram realmente dentro do mercado de fragrância. Exatamente, foi assim. Foi Morrinô, né? Foi Morrinô. Não, mas sabe por quê? Porque eu fiz estágio com ele lá na empresa. Fiquei 1 ano com ele e eu ficava direto com ele. Eu era auxiliar, ficava exatamente do lado, na cola, assim, sentadinha na sala. E ele contou a história. Eu li a história de vocês na mesma hora, eu Morrinô. Mari, qual era o cenário da perfumaria brasileira naquele momento que vocês começaram? As empresas estavam começando a vir para o Brasil, ainda não era... A gente não tinha muitas empresas, muitas casas de fragrância aqui. As que tinham, na maior parte, eram multinacionais, As brasileiras tinham algumas que
trabalhavam mais com óleo, extrato de óleo, e as casas de fragrância mesmo as brasileiras estavam iniciando também. Sim. Mas a maior parte eram as multinacionais, e naquela época vinha tudo de fora, né? Então, por exemplo, quando precisava fazer avaliação, eles traziam tem a Morrinô mesmo até comenta, trazia mala de viagem, né? Trazia de fora, ia para lá, trazia junto com a bagagem um pouquinho que dava, usava ali meio a conta-gotas, porque não tinha muito. Então, era um começo em que elas estavam começando a se estabelecer aqui. Então, a gente meio que nasceu junto com a vinda delas para cá. E por isso que a gente acabou atendendo todo mundo, né? Sim. No começo... Era uma novidade, na verdade, no mercado brasileiro. Exatamente. Vocês trazem toda essa questão desse pioneirismo para dentro do mercado de fragrância. Acho que foi um alívio para as empresas, né? Porque todo mundo sempre ficava nessa restrição das fitas. Começamos com o Morrinô, deu certo, começamos a espalhar para as outras empresas e oferecer. E aí a gente foi desenvolvendo junto com eles, muitas vezes, as fitas de acordo com o que eles precisavam, enfim. Sempre no nosso atendimento com eles, muitas vezes buscava entender o que eles estavam precisando para poder desenvolver um material personalizado para eles, né? Muitas vezes eles tinham já um padrão de fora, a gente seguia, às vezes eles falavam, olha, a gente já tem, usa lá fora assim, se consegue fazer igual. A gente sempre fazia e pedia a avaliação deles antes de fornecer, entregava amostras, eles avaliavam, e assim foi desenvolvendo com as empresas, né, as próprias fitas e o material para eles poderem fazer as avaliações. Mari, quais foram os principais desafios de vocês no início da empresa? E foi realmente desenvolver o papel. Não tinha nada aqui no Brasil. Precisava de um papel que fosse um papel que absorvesse a fragrância e que, ao mesmo tempo, retesse a fragrância por um tempo, porque a gente sabe que a avaliação ela não é uma vez só, ela acontece durante dias, então ela precisava reter essa fragrância e, ao mesmo tempo, expandir a fragrância, né? Estudar esse tipo de material e buscar fora. Então, fomos, como eu disse, né, para a Europa, Estados Unidos, buscar um parceiro que desenvolvesse esse material para nós, né? E tem que ser um papel que fosse, que é um papel que ele tem que ter propriedades específicas para a perfumaria, e também não pode ser qualquer papel, que a gente sabe, por exemplo, diferença de papel gráfico, né? Eles são muito alvejantes, muitas coisas que interferem na avaliação, então tinha que ser um papel mais puro possível, né? Exato, porque qualquer coisa interfere naquela avaliação, qualquer molécula diferente. Exatamente, em busca desse material. Então, até que a gente achasse esse papel que fosse adequado às demandas das casas de fragrância, que todos pudessem ter as especificações de um papel técnico olfativo. Então, eu acho que até pela escassez aqui no nosso país, e que até hoje a gente e naquela época não tinha esse acesso. Hoje em dia a gente tem internet. Para fazer busca. Exato, tudo, inteligência artificial. Exatamente. Tudo conta para poder ajudar. Tinha que contar com os perfumistas daqui, com a expertise deles, para poder ajudar a avaliar os papéis que a gente estava buscando e trazendo para cá. Então a gente colocou em algumas casas de fragrância, pedindo a avaliação deles, né, e a gente poder oferecer, desde então, com a qualidade que tem o papel, e que hoje em dia todo mundo conhece a qualidade do nosso papel. Acho que esse foi... Vocês hoje são uma referência no mercado, não tem como. Sim, a gente sempre busca... Qualquer novidade que a gente traga aqui, em termos de papel técnico olfativo, a gente sempre pede a avaliação dos profissionais também, para ver se está adequado, se está atendendo às necessidades dos clientes. Sempre teve essa preocupação, esse cuidado, e acho que esse foi o maior desafio, foi encontrar o papel e trazer para cá. Mari, em qual momento vocês perceberam que a Copy House se tornou uma referência no mercado? Eu acho que a gente se deu conta de que realmente era uma referência aqui para o mercado brasileiro quando a gente
parou de prospectar e passou a ser prospectado. Leva a Tem referência de vocês para outra tem uma empresa. empresa que aqui já fabrica, não precisa trazer de fora, tal, não sei o quê. E aí E o começaram... mercado é um mercado muito ativo, está sempre mudando, as pessoas estão sempre migrando de uma empresa para outra e, exatamente, a partir do momento que tem a referência de vocês, elas conseguem levar para a próxima empresa que elas estão indo essa As empresas são nossos indicação. clientes e os clientes mesmo são nossos clientes, porque eles vão mudando e vão levando a Exato. gente, né? Então, para quem não conhece, eles apresentam, né? E para quem já utiliza, reforça ainda. Exato. Quando a gente passou a ser procurado, a gente percebeu que realmente a gente já estava sendo reconhecido aqui, né, no mercado brasileiro. E algumas empresas fora do país também buscam, mesmo tendo empresas fora que forneçam fitas, muitas vezes ainda buscam a gente também. Porque também tem empresas aqui no Brasil, Sim. então, que são clientes da gente, e aí também a gente acaba exportando. Eu acho que hoje pode dizer que o momento foi quando a gente passou a ser procurado. Mari, como foi construir o relacionamento com as empresas ao longo de todos esses anos? Como está aqui desde, né, do começo, assim, das empresas aqui no Brasil, acaba que a gente meio que tem o histórico delas, né? Histórico de consumo e tudo. Então, então eu queria fazer um pedido de tantas mil fitas. Tá, qual modelo? Modelo? Porque tem mais de um? Sim, vocês têm vários, a gente já fez vários para vocês. Então, assim, o cliente vem, assim, perguntando só se a gente faz, ele já até, tem um modelinho que eu gosto, mas aí quando a gente mostra o leque de opções que tem, né, porque a gente consegue fazer qualquer coisa com papel olfativo, então... E as pessoas não sabem disso muitas vezes. Então pensa que fita olfativa são 2, 3 ali que tem, e não é. E eu, assim, às vezes a gente fala, olha, o céu é o limite. Você, se quiser imaginar, a gente consegue, do que você traz para nós que você precisa, a gente te apresenta algumas opções e juntos a gente pode até desenvolver uma outra diferente, né? Que seja mais adequada ao que você está querendo desenvolver. Então, assim, o nosso relacionamento com o cliente é um relacionamento bem próximo, assim, a gente procura fazer bem personalizado. Então, ter essa escuta, vocês precisam ter aquela escutativa também com o cliente. Você tem fita? Tem. Não é assim, só tenho, é isso aqui e tal, pronto, não é só o acabou. comercial atendendo ali diretamente. Entendeu? A gente quer oferecer a melhor experiência para a pessoa dentro daquilo que ela quer. Nem sempre é ao nosso favor, mas assim, a gente gosta que o cliente saia daqui satisfeito. Fala, poxa, cheguei ali com uma ideia tão básica, tão simples, nem sabia que dava para fazer tanta coisa, e no fim descobre que pode fazer um mundo com aquilo. Junto com o cliente, ajudar, às vezes até a desenvolver um produto que atenda, né, a necessidade dele. Sim. Acho que sempre foi assim que a gente fez, né? Então, a gente sempre prezou pela qualidade, e a qualidade é desde o telefonema, né? Ou, hoje em dia, do e-mail ou do WhatsApp, né? Que as coisas estão mudando tudo um pouco. Junto. E procura atender da melhor forma, trazendo muitas vezes para o pessoal novo que está entrando, trazendo o histórico da empresa, nesses 32 anos que a gente está, a gente consegue ter o histórico de muitas empresas aqui, sabe? De produto, de consumo, e eu acho que é importante. Mari, qual foi o momento mais marcante para vocês em relação à trajetória da empresa? Eu acho que o momento mais marcante para a gente foi a pandemia, né? Que foi um período difícil para todo mundo, né? Parou aqui a empresa por 40 dias não teve ninguém, nenhuma alma aqui. E aí depois a gente veio e começou a retomar, e a gente passou por essa fase, graças a Deus, sem demitir ninguém, sem ajuda de governo, e ainda assim conseguimos crescer. Todo mundo teve que se reinventar também naquela época, a gente não foi diferente, a gente passou a vender máscaras com o papel olfativo. Como a gente tem diversos, um deles foi perfeito para isso, era um papel leve, então vi vários clientes comprando as máscaras. A gente chegou a fazer aquelas face shields também, distribuiu até em hospitais também, e no começo a gente
estava mais lidando com isso e depois começou a voltar a produzir, né, os nossos produtos, aromatizadores, cresceu bastante naquela época. Acho que muito por conta das pessoas estarem mais Em em casa. casa ou dentro dos próprios carros. Então, naquela época ainda teve uma alavancada bem grande e conseguiu passar por essa fase, não digo nem no positivo, acho que no crescente mesmo, né? Então, Mari, como vocês enxergam o impacto da Coffee House no setor atualmente? a Coffee House hoje atende mais de 90%, né, das casas de fragrância, perfumarias, enfim. Então, se a gente, por exemplo, fechar as portas aqui, as pessoas vão depender muito da importação. A Sim. importação, a gente sabe, né, agora então, né, guerra toda hora aqui e ali, tudo isso impacta, né, na hora de trazer um produto Claro. de fora. Então, tendo material aqui, consegue atender muito rápido as casas de fragrância. A gente já chegou a atender em tempo recorde. Então, acho que por conta da nossa rapidez, da nossa qualidade, de atender a maior parte das casas de fragrância, hoje em dia, se a gente deixar de existir, o impacto vai ser grande, entendeu? Vai atrapalhar a cadeia aí das produções, porque o nosso produto é fundamental, muitas vezes ali, né, no Sim, comecinho, no né, na processo, produção, exato, lá no na formulação, ingrediente. né? Mari, muito obrigada por esse bate-papo Eu que hoje. agradeço. Foi um prazer ter você aqui e saber um pouco mais sobre a história da Coffee House. E você trouxe informações super relevantes para o mercado. Obrigada, Gil, eu que agradeço. A consolidação da Coffee House está diretamente ligada à padronização técnica e à confiabilidade do produto. No próximo episódio, abordaremos como essa excelência é sustentada por pilares estruturais, produto, processo e certificação.